O Charla agora é super. Superbet, nova parceira do Charla Podcast. Confira que aqui é super. Vini mandou R$5. Ô, Vini. Palmeiras empata um clássico sem desfalques e a imprensa ainda elogia. Flamengo empata com meio campo praticamente todo reserva e é o fim do mundo. A pergunta é por que tá com o time quase todo reserva? O Pulgar e o Ala. O Pulgar e o Ala sofreu lesão no mesmo músculo. No mesmo jogo. O Gerson tinha sido expulso. Ah, é verdade. E o Arrascaeta pagou o preço do Flamengo ter perdido pro Central Córdoba na segunda rodada. Porque aí teve que jogar, né? Não, teve que jogar quinta-feira até... Ele não jogaria. Não jogaria, em tese. Porque na cabeça do Felipe, se ele tivesse confortável, jogaria o clássico. no jogo do... Foi contra quem? Contra a LDU, contra a LDU, e jogaria o clássico. Palmeiras porque o Palmeiras não recebe crítica porque ele tá na nona rodada com 4 pontos na frente do Ganhou segundo. todas fora. E é a melhor campanha da Libertadores. Mas eu acho que só ele tá, por isso. não é reclamando de críticas pro Palmeiras, tá reclamando de não elogiar o Flamengo, entendeu? Cara, mas o Flamengo continua dominando e sem fazer gol, falar do cara. Flamengo Não, agora? ele tá falando pra elogiar o Sim, Flamengo. mas eu tô dizendo assim, o Flamengo continua dominando o adversário e não fazendo gol. Isso é muito ruim. Se a gente cara. começar falando do Flamengo agora, eu acho que assim, o jogo de ontem eu bati muito na tecla em relação às atuações do Flamengo, principalmente contra o Central Córdoba fora de casa, aquela atuação pra mim inadmissível. Mas o que o Flamengo apresentou ontem contra o Botafogo, assim, um jogo equilibrado, assim, até nas chances perdidas. Você vê, se eu não me engano, o Rossi faz uma defesa no chute do Marlon Freitas, se eu não me engano. Eu acho que é Marlon Freitas. Isso, Marlon Freitas. O Luiz Araújo faz uma finalização que o John pega. O Cuiabano chuta uma bola muito próxima do gol de 3 dedos. Passa perto do gol do Rossi. E o Alexandro tem O primeiro tempo foi um pouco melhor, o Botafogo vai um pouco melhor no segundo tempo, não é nada que mude tanto, mas é um jogo Cara, olha como é que o Flamengo termina o jogo, o meio campo do Flamengo é Everton Araújo, Varela, jogando de volante, porque o Flamengo não tinha o Gerson. Sai o Dela Cruz machucado. Entra o Matheus Gonçalves. Tipo assim, então assim... São coisas da temporada. Não, o Flamengo no segundo tempo... Botafogo tá com a zaga reserva. Por isso... Botafogo, a zaga do Botafogo é reserva de... Não, vagabundo pra... O Boto, elenco desorganizado. Não tem como, tipo assim... Tem que usar o elenco. São coisas da temporada. Se é o melhor elenco do Brasil, ele tem que desfalcar. Vamos lá. São duas coisas Não pode ser diferentes. problema. A volância já era uma questão, mas era um time que tem Jorginho. menos prejuízo com esse calendário É o todo, é o Flamengo. time que tem mais elenco. É isso. Eu vi torcedor dizendo que, tá vendo? Elenco mal formado. Não, gente, tipo assim... O Botafogo tá com 7 desfalques. Não, se você comparar até os desfalques... Não, só o Flamengo tá desfalcado. Se você comparar os desfalques, por exemplo, o Savarino e o Arthur... São 2 destaques. O Arthur o Barbosa e o Bastos. o Flamengo... O Arthur era o melhor do Botafogo. Cara, assim, a zaga reserva... O Flamengo se Arrascaeta e Gerson. Tá tudo bem, mas... Não, o que eu tô falando... Não tô falando, vamos lá. O Flamengo no mundo de jogar. Continua dominando, continua criando. Eu não tô falando... Vai gol. Achei que dominou Não, também não. Mas assim, toma a rédea do Eu jogo. não tô falando... Toma a rédea do jogo. Vamos lá, eu tô... Primeiro tempo, o segundo não achei que Segundo tomou tempo, a rédea, equilibrou. Não, eu não tô Jogo falando igual. que o Flamengo é coitadinho. Passou o chute do Cuiabá no primeiro tempo. Esse lance. Que é um puta lance. Mas o Alexandre também chuta uma bola... Sim, mas isso que eu tô falando. O jogo igual. Não, jogo igual. Eu não tô falando que o Flamengo é coitadinho. Eu tô falando assim, eu vi muita gente reclamando do nível do jogo. Nível do jogo. O jogo foi abaixo. Sim. Mas é algo completamente compreensível pelos desfalques. E principalmente em relação, por exemplo, como é que você vai cobrar do Felipe Luiz um jogo em alto nível se você tem o meio-campo inteiro? Você não tem o meio-campo titular inteiro, você não tem uma peça. Você tinha uma peça que sai durante o jogo, que aí coincide com o momento que o Flamengo cai. Então, assim, eu achei o resultado normal. Eu não entendi falar que elenco desequilibrado. Você machuca o jogador, mas mas aí o Arrascaeta é aquilo. Não, você pode cobrar o Felipe Luiz pelo Arrascaeta porque só precisou jogar o Arrascaeta. Exatamente. Porque o time teve aquela atuação. Mas eu acho que Quando a campanha ruim do Flamengo e até agora... Eu acho que o que o Cantarelli quer dizer também é, tipo assim, tem muita gente que nesses momentos que o elenco do Flamengo é usado, todo mundo diz, é uma falácia falar que é o melhor elenco do Brasil. E não é. Mano, é o melhor elenco do Brasil. Se você tá com... Se os reservas vão ter que jogar, tem que desempenhar, tem que jogar bem. Tem que jogar bem. É o Cebolinha, tá ligado? É o Luiz Araújo, É isso aí.
Senão você não tem o melhor elenco do Brasil. O Dela Cruz, tá ligado? O moleque da base Everton Araújo também? Também, mas, pô, também tem que usar a base, tá certo. Os dois zagueiros, eu vou lembrar, os dois zagueiros do Botafogo que jogaram, então, a galera tá elogiando muito, mas o Jair é da seleção sub-20, o David Ricardo jogava Série B. Calma aí, Jair 90 milhões de reais, cara. E aí daí? Tem que cobrar. Não, mas o Flamengo daqui a pouco... Daqui a pouco o Jair, porra. Daqui a pouco a gente vai falar que foi heroísmo e tem que jogar o Jair mesmo, pô. Então soma. Não, mas tem que jogar o Jair. Então, tem que jogar o Jair. Tem que jogar o Everton Araújo, ele tá no elenco. Ué, quer comparar o Everton Araújo com o Jair? Não pode. Não é um jogador que não, o jogador tem que talento para no elenco do Flamengo. Compara lá com o Nilson de vocês, Cauã, um jogador da base, que jogou o Carioca e tá subindo. Não sei o nome do jogador, mas ele chutou o nome. Agora, o jogador que você vai comprar, o Botafogo foi lá e tirou do Santos. Não, mas o que eu tô dizendo é que a zaga do Botafogo é pra jogar igual os reservas do Flamengo são pra jogar. Hoje a zaga titular. A zaga titular do Botafogo hoje é Jair e Barbosa. Não, basta mais cadê do Bastos. O Pedro tava também. Tudo bem. Titular do Flamengo. Hoje o Felipe... Mas eu acho que o Bastos tem que... Quando voltar, tem que mostrar o porquê. Mostrar não. Não, tá 4 meses fora. Por que o Bastos está fora há tanto tempo, ele não é titular e o Pedro é titular? O Pedro mesmo tá voltando aos poucos. Mas o Pedro é titular. Não, mas o Flamengo não joga todos. O jogo mais importante do ano até agora não é titular. O Flamengo estava desfalcado do Pedro durante 7 meses. Mas na partida mais importante do ano, a volta é o Pedro foi porque ele ainda não tá fisicamente bem. Mas é o que a gente tá falando. O que eu tô falando é que o Botafogo tem desfalques, e se os dois zagueiros do Botafogo são os reservas, tem que jogar, os reservas do Flamengo também tem que jogar. Eu não sei se o Jair é reserva não, Dudu. Mas o Jair é um reserva de luxo que ia virar titular. Tá bom, Everton Cebolinha barato. Tive contrato pra jogar. Luiz Araújo é barato. Não é. Então o Juan Cruz também não é barato. Juan Cruz é 8 milhões de euros. É barato e tá lá. Não, tudo bem. Mas o que eu tô dizendo é que o Jair veio pra jogar. Gente, o que eu tô dizendo o Jair foi contratado pra jogar. No lugar de quem? Ia barrar os dois meios. Ele ia barrar os azares. Ele não tem o Baixo machucado e foi lá e trouxe o cara. Eu me recuso a acreditar que o zagueiro de 90 milhões ia ficar no mas ia. Ele ia barrar um dos dois. Ele tá garantindo. Não, ele foi buscar o cara. Quando você gasta no Jair, não é problema. Eu acho que era pra barrar um dos dois. Você não teria gastado esse dinheiro. Não, usar os três numa linha de cara, não tem essa. O David Ricardo ele contratou um zagueiro, puta zagueiro, que era da seleção sub-20, que é jovem, e ele não ia ser titular. Eu acho que ele ia se tornar titular, pô. Aí a gente vai prever, meu irmão. Mas é porque é um planejamento. Ele não ia chegar. Ele não ia chegar no Botafogo, ia barrar um dos zagueiros campeões. Mas a gente tá bom. Ele tá falando que isso poderia ser aos poucos. Mas ele foi. Mas é só essa a realidade. A realidade era não tem o Baixo, tá machucado, tá fora, você volta. Eu vou lá, vou buscar o Jair. O Baixo é jogador do Botafogo, ele vai voltar a jogar no Botafogo. Mas ele foi buscar o Jair pra ser titular, porque não tinha o Baixo. Não. Ele foi buscar o Jair porque o Baixo está machucado. Isso aí. Mas o Baixo é titular. Não, o Botafogo tem uma zaga reserva, não tem o Savarino, não tem o Arthur. Não adianta. Não foi contratado antes do Baixo machucar? Não adianta justificar. Já não foi contratado antes do Baixo? Acho que já foi antes. O Baixo machuca algumas vezes. Ele machuca. Esse ano uma vez? Ele não tá machucado na final? Então, o Baixo ele machuca, não joga a final. Joga o Adrielson na final. E ele machuca antes do jogo contra o Palmeiras. O Bastos volta com o Jair contratado. Esse machuca no jogo em Moça Bonita. Sim. E aí ele volta com o Jair contratado. Departamento médico. Mas o Jair é contratado com o Bastos voltando. É isso. Ele não é contratado pra ser titular. Não é. O Bastos tava lá. Se você fizer a comparação do Fabrício Bruno e a zaga do Flamengo era Fabrício Bruno e Léo Pereira. Quando o Léo Ortiz foi contratado, era pra ser titular. Sim. Era pra ser titular, mesmo o Fabrício Bruno indo pra seleção. Só que você não vai rachar o grupo pegando o cara mas que era pra ser titular, claramente. O Fabrício Bruno ia ser ele ganhou no campo a vaga, né? Teve que ganhar no campo a vaga. O caso do Jair não precisou, porque o outro tava machucado. Tá, mas o que eu tô dizendo é que não dá pra justificar a atuação do Flamengo, que é o melhor elenco do Brasil, com os desfalques, se o Botafogo também está desfalcado. Não, mas ninguém falou de atuação. Quem falou foi um superchat. Então é isso. Ele fica alterado, ele passa do ponto. Quando a história do Flamengo, ele fica louco. Primeiro que o próprio Felipe Luiz fala que ele dá exemplo do Botafogo, fala que todo mundo não joga só pra ele. Primeiro que o Live Pix nem cita o Botafogo, fala do Palmeiras. Isso aí é uma outra coisa. Exatamente. É isso. Falou que o Botafogo nem tá competindo lá. Agora. Foi o que eu entendi aqui. O que eu falei aqui é que o nível de atuação abaixo, tanto do Flamengo como do Botafogo, se justifica pelos desfalques. O nível
nível abaixo do jogo se justifica pelos desfalques. Ou você acha que um jogo com Arrascaeta e Gerson, Savarino e Arthur não seria melhor? Óbvio que seria melhor. Provavelmente seria. E o empate foi justo. Todos os clássicos, eu não achei a quantidade de gols não. em clássico é um absurdo. Teve um monte de clássico problema ontem e quase foi 0x0. Foi o movimentado do Cruzeiro, o do Vasco. Só o Bavi teve gol. Teve 4 casos, só o Bavi teve gol. Isso mostra como a temporada tá estourando todo mundo. O Flamengo e o Botafogo foi movimentado até. O problema é a chance de gol. O Flamengo toda hora secretava a área, mas e aí? E chutar no gol. Bater no trabalhar. E mesma coisa o Botafogo. Conseguiu depois sair, chutar o Rossi, mas, sabe, melhorou, teve volume no jogo, mas não aquela situação de criar jogada, sair na cara do Rossi, tabelar, não teve isso. Não, e a estratégia utilizada pelo Renato Paiva foi justamente pra inibir o jogo do Flamengo. Tanto que ele entra pela primeira vez. Eu não lembro de outro jogo ele entrando com 3 volantes nessa formatação. Acho que ele fez já tinha sido com o Patrick de Paula, mas assim, ele optou. Tentando ser um meia, né? Ele optou por povoar o meio-campo e isso claramente prejudicou o Flamengo, embora o Flamengo tenha sido até superior ao Botafogo no primeiro tempo. Eu acho que dá pra citar que, por exemplo, o Botafogo é mais prejudicado com os jogadores que não foram. Por exemplo, o Arthur que vinha na melhor fase. Hoje o cara ficou fora do clássico. Hoje ele poderia, tipo, chegar num patamar mas o Arrascaeta de protagonista do Botafogo e não jogou. Sim, mas eu acho só que o reserva do Arrascaeta... O meu argumento... Quem? Luiz Araújo, foi um bom jogador. O meu argumento é que a gente foge do jogo ao falar que os dois estavam desfalcados. Eu só disse assim, quando foi citado que o Flamengo estava desfalcado, eu acho que o melhor elenco do Brasil tem que estar preparado ao longo do ano para ter jogos difíceis sem jogadores. Vai cair o nível. Mas aí vocês reclamam. O Botafogo também. Porque o Botafogo tem pretensões, ou ao longo do ano foram colocadas pretensões grandes no ano. Mas então, aí vocês reclamam quando eu digo que o Flamengo tem sim um desequilíbrio no elenco, principalmente na parte do ataque do banco. Eu não acho. Se o Flamengo tem... eu vi, o Juninho ontem entrou e resolveu. Mas Matheus... 6 milhões de euros, Se o Flamengo tem um desequilíbrio, qual time que não tem? Não, o Flamengo tem. Eu tô falando dos outros, eu vou falar. Esse também tem. Mas o Flamengo tem. Não dá pra gente chegar e falar assim... Olha, nesse ponto. O Flamengo não tem... Eu vou desequilíbrio no meio campo, Não. Acho no ataque. No ataque contigo. Porque a figura do Juninho não virou. Não, então... E o Pedro não tá fazendo os gols. A galera tá falando que o melhor elenco do Brasil já é o do Palmeiras aqui no chat. Não, o elenco do Palmeiras hoje se aproximou do elenco do Flamengo. Eu ainda acho que o elenco do Flamengo é melhor. Porque trouxe... a defesa do Flamengo é melhor. A defesa do Flamengo é melhor e tal, mas o Paulinho e o Vitor Roque. Aí acrescenta o Felipe Anos, que tá ganhando mais corpo. Tem esse menino aí, o Uruguai. O Maurício tá vindo bem agora. É o Uruguai que joga o... Emiliano no... Facundo, né? O Facundo Torres. Joga muita bola. Bom ponto. O que eu digo sobre esse desequilíbrio no ataque do Flamengo é que sempre fala assim, o Kaique mandou, o Flamengo não tem pontas. Não tem pontas, ele tem o quê, então? Porque, porra... Não, tem profusão de pontos. O que eu falo no desequilíbrio... Não tem ponta goleador. Isso. Nenhum. O que mais se aproxima disso é o Luiz Araújo. E o Bruno Henrique, que tá em péssima forma. Tá jogando como centroavante há muito tempo. Quando eu falo do desequilíbrio do ataque do Flamengo, aí as pessoas começam a falar assim, não, porque se o Flamengo não tem desequilíbrio, se o Flamengo tem desequilíbrio, os outros têm o quê? Sim, também tem desequilíbrio. Todo mundo tem desequilíbrio. Mas você tem que olhar pro próprio umbigo também. Óbvio, senão... A gente já vai olhar todo mundo tem reclamações do atacante reserva. A gente podia fazer uma troca, todo mundo aqui. O atacante reserva do Fluminense é o Everaldo. Não, o Vasco não tem, pô. O Vasco não tem. O Xereca eu te dou, Everaldo. Que isso? Que isso, cara? Me dá xereca. Falei não é jogador? Vou te dizer. É complicado, porque os dois não fazem gol. Juan Cruz ou Juninho? Pelo menos, entendeu? Dá uma segunda. Quem ganha o teu? No Flamengo nenhum dos dois. Eu acho. No Flamengo nenhum dos dois. Melhor tecnicamente. Flamengo. Mas eu quero ver o gol, Cantarelli. Não, o Xereca ou o Juan Cruz? Xereca, pô. Xereca é melhor que o Juan Cruz. É melhor. Tá, mas assim, beleza. Calma aí. Quem é o do Vasco? Porque ninguém tá feliz. É um desespero. Não, do Vasco não tem. Eu entendo o que o André tá falando. Tecnicamente, você olha o jogador, bota ali. Mas o que resolve é fazer gol, mano. Se o Xereca não faz gol e o Cruz não faz gol... Quando foi anunciado... Vai ser assim, um vai correr mais bonito do que o outro. Foi anunciado quem tem mais gol na temporada? O EV, o Xereca ou o Juan Cruz? O Xereca tem o quê? Um na Libertadores? Eu acho que é o na final. E o EV é o artilheiro? O EV tem mais gol? Acho que... O Everaldo tem 3, né? O EV tem quantos? O EV deve ter uns 4, 5 Turbinado naquele jogo lá. Mas o Xereca jogou jogo ruim também, queridão. Águia de Marabá. Jogou jogo ruim. Ele meteu gol num time horroroso por aí também, na final do Carioca, um tal de Fluminense.
Foi bem, você foi bem. O gol do título. O gol do título carioca do Flamengo é do Xereca, pô. Mas aí. O Xereca é mais decisivo. Tá eternizado o Xereca. Não, é entre esses aí, mano. Você fica com o Xereca. Eu demorei a defender, mas não dá. Quando anunciou a contratação do Flamengo. Anunciou a contratação do Juninho. Pô, quais são as melhores valências do Juninho? Não, ele tem uma boa pressão na marcação. Meu irmão é volante, então. E ele tinha feito uns gols na Europa League aí. Não, ele ataca bem o espaço. Beleza, o cara que, de fato, tem uma pressão alta, ok. Só que assim, ele tem uma dificuldade de fazer gol, cara. Ele tem uma dificuldade de fazer gol. Ele até teve uns lances que ele teve azar, porradão no travessão. Mas assim... Mas já perdeu. Por exemplo, Flamengo e Internacional. Mas o Flamengo não pesa pra ele também, de repente? Vitória, ele perde gol bizarro. Porque tem jogador que demora a maturar, ainda mais no Flamengo, mano. Pode ser. Tipo, daqui uns 7, 8 meses... Pois é, mas ele foi contratado em um contexto onde o Gabigol sai do time e o Pedro tá machucado. Sim. Tem que ter um jogador mais pronto. Claro, não, mas é difícil isso aí também, né? Um jogador mais pronto. É que os caras não iam gastar um dinheiro pra trazer alguém fodão, sabendo que... Não foram, lembra? No final do ano passado? Agora... Martial, lembra? Martial, Choupo-Moting. Não, mas você foi... Choupo-Moting. Mas você foi de fora pra dentro isso aí, não foi de dentro. Qual é, meu parceiro? Curtiu esse corte que você acabou de ver? Então se inscreva no Charla pra dar uma moral pro melhor podcast de esportes do Brasil. Tamo junto.